Bitcoin finalmente bateu no fundo e agora vai voltar para suas máximas históricas. Esse bear market finalmente acabou. Tem como a gente calcular o valor do Bitcoin ou é puro chute? Kevin aqui, pessoal, e vamos falar nesse vídeo um pouco sobre esse tema que é o tema mais pesquisado aqui, um dos temas mais pesquisados no YouTube sobre o mercado, que é o Bitcoin. E todo mundo está preocupado, todo mundo quer saber se agora é hora de comprar, se ainda tem mais espaço para baixo. Provavelmente muita gente já com posição preocupada em se fica ou não, e quem ainda não tem posição preocupado se deve tomar ou não. Então vamos falar nesse vídeo sobre como chegar no valor do Bitcoin, tá? Então a gente vai tentar fazer algo diferente do que eu vejo por aí, que a maioria das pessoas aqui se preocupa muito em falar sobre o ciclo de 4 anos do Bitcoin, sobre fluxo, sobre sentimento do mercado, mas a gente vai falar um pouquinho sobre se o Bitcoin tem valor ou não e como a gente poderia chegar nesse valor dele, como calcular isso. Antes de mais nada, assim, é importante deixar claro que eu não sou entusiasta do Bitcoin, tá? Assim, eu não acompanho esse mercado de cripto da mesma forma que muita gente acompanha de muito perto, que acompanha todos os projetos de criptomoedas que saem por aí, etc. Eu não faço exatamente isso, tá? Eu não acompanho tanto, mas eu entendo bem sobre criptomoedas, sobre esse mercado. Para mim, na minha opinião, eu gosto de separar bastante Bitcoin de todas as outras criptomoedas. Eu acho que o Bitcoin tem sim o seu valor, a gente vai falar um pouco sobre isso já já. Mas as outras criptomoedas como um todo, eu acho que 99,9% não tem valor nenhum. Não fazem sentido como projeto. Talvez no futuro a gente veja algum projeto de cripto que seja interessante, que vá para frente, mas não é o que eu estou vendo hoje nos projetos atuais. O Ethereum, por exemplo, é um projeto que pode ser, que seja interessante, que tenha um valor, especialmente com stablecoins. Eu gosto do Ethereum até como um projeto, mas eu entendo que tudo isso entra numa caixinha separada de Bitcoin. Tá? Bitcoin é um outro jogo, tem uma forma da gente avaliar o Bitcoin que é completamente diferente desses outros projetos de cripto, então saiba separar isso. Tá? Então, olhando assim para o Bitcoin, né, eu fiz um relatório, né, aqui para o pessoal do grupo fechado, onde eu explico bastante a tese da qual eu vou trazer aqui para vocês, tá, de como chegar nesse valor do Bitcoin, como que a gente entende isso. O Bitcoin estava cotado a 66 mil pontos quando eu trouxe esse relatório lá no grupo, tá, agora já está passando de 70 mil pontos, então quem estava no grupo aí provavelmente deve estar gostando. E para quem quiser se inscrever, é só entrar aqui na Lucky Traders, tá? luckytraders.academy, o link está aqui na descrição do vídeo, você pode entrar lá e fazer parte também do grupo fechado. A gente faz morning call, faz uma série de outros conteúdos interessantes com bastante perspectiva do mercado, fala sobre ideias de investimento, fala sobre trade, sobre notícias, uma série de outras coisas que fazem bastante sentido para vocês, tá? Então, vamos lá, vamos falar um pouco sobre o Bitcoin, mas antes de falar de Bitcoin, a gente tem que invariavelmente falar do ouro. Tá? O ouro é o mais importante aqui, porque o valor do Bitcoin conversa muito com o valor do ouro. E como que a gente chega no valor do ouro? Tá? O valor do ouro ele vem quase inteiramente, tá, de uma coisinha, eu até escrevi aqui, tá? Então vamos começar por aqui. O valor do ouro ele vem quase inteiramente, tá, do efeito de rede. Tá? É isso que torna ele um prêmio de seguro contra confisco de riqueza, desvalorização monetária, falha do sistema bancário, expropriação de dinheiro pelo Estado. O valor do ouro ele vem quase inteiramente desse efeito de rede. As pessoas acreditam que o ouro é uma proteção contra isso e ele acaba se tornando uma proteção contra isso por conta desse efeito de rede das pessoas acreditarem. Tá? Uma proteção contra a inflação e tudo mais. Por que quase inteiramente? Porque o ouro tem um valor também, mas isso é muito pouco, isso é quase irrelevante para o quanto o ouro de fato vale, que é o valor que ele tem para uso industrial, para joias, né? Ele também tem esse valor que as pessoas dão para poder comprar ouro, para usar como joia, esse tipo de coisa, mas isso é quase irrelevante para o valor intrínseco do ouro. Tá? Até a prata é um bom exemplo, porque a prata também é considerado um metal precioso, assim como o ouro. Só que a prata, 60% do uso dela é uso industrial. Né? Assim, a prata é um excelente condutor de eletricidade, o melhor que existe, e 60% do uso da prata é para uso industrial. Então, apesar dela ser considerada também um metal precioso,
o valor da prata em si quase que inteiramente vem do seu uso, do seu uso prático, do que de fato por esse prêmio de seguro. Tá? E o que significa ter um prêmio de seguro? Ter um prêmio de seguro significa que você vai valer exatamente como um seguro cota o valor de um prêmio por um ativo. Então, como que um seguro cota esse prêmio, né? Como que a gente calcula o prêmio de um seguro? Tá? O prêmio de um seguro ele é igual ao valor que esse seguro assegura vezes o risco de perda. Então vamos dar um exemplo aqui. Vamos dar um exemplo, por exemplo, com um carro. Imagina que você tem um carro no valor de R$100 mil, certo? Esse é o valor que você está segurando, que o seguro está te assegurando, R$100 mil, certo? Se você bater esse carro e der PT, o seguro tem que te reembolsar R$100 mil, que é o valor do carro, certo? Então como que o seguro vai chegar no quanto ele tem que te cobrar como um prêmio, como um seguro por ano? Eles vão utilizar ali várias estatísticas, várias métricas para chegar numa probabilidade de risco de perda. Tá? Então imagina, eles vão calcular se você é homem ou mulher, a sua idade, o local em que você dirige o carro, quantas vezes você costuma dirigir o carro e etc. Eles vão pegar tudo isso, utilizar de estatísticas e chegar numa probabilidade de você bater ou ter uma perca total desse carro ao longo do ano. Então imagina que eles cheguem no valor de 4%. Então existe uma chance aqui de 4% de ter um sinistro com esse carro em um ano. Então se o valor do seguro é 100 mil e tem um risco de perda de 4%, o prêmio de seguro que você tem que dar para esse carro é de R$4 mil. Tá? É bem simples, é assim que um seguro chega. O difícil, obviamente, é esse cálculo estatístico para chegar, para ter uma precisão mais exata de qual que é o risco de perda. Tá? O ouro parte dessa mesma premissa. Mas o que o ouro assegura? O ouro assegura a riqueza global. Tá? Então, assim, todo o dinheiro do mundo é isso que o ouro tem que assegurar, de certa forma, porque ele é o prêmio de seguro que o mundo enxerga para a riqueza global. E, obviamente, você também tem esse risco de perda. Então, qual que é o risco de perda? É baixo? É alto? Neste momento? O risco de perda a gente viu que subiu muito, né, nos últimos anos. Inclusive, tem um gráfico aqui interessante que eu acho que vale a pena a gente colocar, que ele calcula, tá? Basicamente essa mesma lógica da riqueza global com o preço do ouro, tá? Aqui o analista calculou, ele usou esse gráfico para dizer que o ouro estava caro, né? Que o valor justo do ouro deveria ser cerca de $3 mil, porque ele está utilizando exclusivamente dessa ideia de riqueza global, né? De qual seria a riqueza global no atual momento para calcular o valor do ouro. Mas você também tem que considerar essa questão do risco de perda ter subido, né? Então, se a gente olhar para esse gráfico, você vai ver que em vários momentos, né, um anda junto com o outro ao longo do tempo, né? Esse gráfico vai desde os anos 80 para cá. E normalmente você vê que tanto o valor do ouro quanto a riqueza global têm subido juntos, né? Com alguns gaps aqui em alguns determinados momentos. Quando que você tem gaps? Aqui você teve quando a inflação ficou muito alta, então obviamente a riqueza global caiu, só que o ouro subiu muito para defender justamente como um ativo de defesa contra a inflação. Aqui quando você tem bolhas também você tem esses gaps, porque quando você tem uma bolha a riqueza global sobe muito, né? O mercado ele fica inflado, né, em termos de riqueza, e aí você teve aqui esse gap, e a gente tem um gap aqui de novo acontecendo, justamente porque o ouro subiu muito mais, está muito acima do que conseguiu acompanhar a riqueza global. Mas é importante a gente considerar que o risco de perda para o ouro também subiu nesse período, né? Porque foi em 2022 que a Rússia invadiu a Ucrânia. E no momento que a Rússia invadiu a Ucrânia, o mercado olhou e o mercado enxergou que aquele era um momento onde o risco da gente perder o nosso capital era muito mais alto, né? Por quê? No momento que a Rússia invadiu a Ucrânia, os Estados Unidos se apropriou, né? Eles tomaram o dinheiro de vários oligarcas russos, né? Eles apreenderam esse dinheiro. Então, quem tinha dinheiro, quem imaginava
que os Estados Unidos poderia ser uma espécie de porto seguro, onde os Estados Unidos poderia ter treasuries, ter dólares, ter dinheiro alocado no país onde defende, né, liberdade em primeiro lugar e capital, né, um país extremamente capitalista. Todo mundo entendia que o dólar era um lugar seguro para você estar alocado. Depois desse evento da Rússia invadindo a Ucrânia e os Estados Unidos fechando as portas desse capital, o mercado começou a entender que não é tão seguro assim você ter parte da sua fortuna em dólares. E foi aí que o valor do ouro começou a disparar, porque o ouro se tornou esse porto seguro. O ouro, de fato, é esse lugar onde o seu dinheiro vai estar muito mais seguro do que em treasuries, do que em dólares, do que em qualquer outra moeda. Então, nesse momento, o risco de perda do ouro começou a subir, e com a alta também do risco de perda, obviamente o ouro vai continuar se performando, o ouro continua subindo mais do que a riqueza global conseguiu acompanhar nesse período. Tá? Então, esse é um dos motivos da gente ver essa alta mais forte no ouro nesse curto prazo. E aí, se a gente voltar aqui, começar a falar agora do Bitcoin, o Bitcoin ele vai seguir exatamente a mesma lógica do ouro. Tá? Não muda em absolutamente nada, porque o efeito do Bitcoin ele é exatamente o mesmo efeito de rede, o mesmo prêmio de seguro do ouro. Com exceção que no Bitcoin, o valor inteiro dele, todo o valor do Bitcoin vem desse prêmio de seguro. Você não consegue usar Bitcoin como uso industrial ou para joias. Então, todo o valor inteiro do Bitcoin vem justamente desse efeito de rede, desse prêmio de seguro que o Bitcoin tem em relação a outros ativos do mundo. Agora, a pergunta que você provavelmente vai fazer é: mas o Bitcoin se provou como esse ativo de segurança do mundo? E eu acho que sim. Se a gente olha o tanto de empresas que já possuem Bitcoin. Né? Aqui esse site mostra todas as empresas que têm Bitcoin no seu balanço. Tá? E se a gente olhar aqui em empresas públicas, você já tem 1,1 milhão de Bitcoins dentro do balanço dessas empresas. É muita coisa. Tá? Então você vai ver aqui que tem a MicroStrategy com 700 mil Bitcoins. Você tem aqui até a Tesla com 11 mil Bitcoins. Olha só, até o Figma tem 767 Bitcoins. Então, uma série de empresas públicas no mundo já possuem Bitcoin na sua carteira. Tá? Isso é uma prova de que o Bitcoin está sim sendo visto como um ativo real de segurança, onde várias empresas, principalmente de tecnologia, têm comprado para ter algum tipo de exposição. Então você tem mais de 1,1 milhão de Bitcoins na mão de empresas públicas. Você tem mais 287 mil Bitcoins aqui na mão de empresas privadas, de private companies. Governos possuem Bitcoin, então vários governos já possuem também Bitcoin em suas reservas. Então os Estados Unidos, com a maior reserva, possui 328 mil Bitcoins na sua reserva. A China possui 190 mil Bitcoins. O Reino Unido possui 61 mil Bitcoins. Olha só, a Ucrânia, né, com tudo que está acontecendo lá, eles têm usado e enxergado o Bitcoin como uma forma de assegurar o dinheiro durante esse momento de guerra. Então a Ucrânia possui aqui 46 mil Bitcoins em reserva, é o quarto país com o maior número de Bitcoins. O El Salvador possui 7.500 Bitcoins. Né? O El Salvador foi um dos primeiros países a começar a adotar Bitcoin dentro das suas reservas. Então, a gente consegue ver que já é extremamente aceito, né, por várias instituições Bitcoins como uma forma de seguro. Né? Aqui você tem mais 1,6 milhões de Bitcoins na mão de ETFs e exchanges. Né? Então, por exemplo, o IBIT aqui, né, que é a BlackRock, já possui 770 mil Bitcoins. Né? Óbvio que aqui não é porque a BlackRock acredita que o Bitcoin seja um ativo interessante como investimento, mas porque as pessoas querem operar Bitcoin e a BlackRock oferece essa ferramenta para as pessoas operarem cada vez mais Bitcoin. E por isso você tem aqui 770 mil Bitcoins na mão da BlackRock e uma série de outras companhias aqui que utilizam via ETF. DeFi também tem mais 383 mil Bitcoins, né, que são os serviços descentralizados de banco. Então, ao todo aqui, se a gente somar todos esses Bitcoins na mão de todas essas entidades aqui, a gente está falando de mais ou menos 20% de toda a oferta de Bitcoin no mercado hoje está na mão
dessas entidades aqui como um todo, que é muita coisa. Tá? São mais ou menos aqui 4 milhões de bitcoins que a gente está falando, que já está na mão dessas pessoas. Então, assim, o Bitcoin, na minha opinião, ele já se provou como efeito de rede. Ele pode ser disruptado? Pode. Óbvio, como tudo. Né? Isso pode mudar. Mas ele já se provou como um efeito de rede para existir como prêmio de seguro. Se isso é verdade, então o valor do Bitcoin ele vai ser exatamente como o valor do ouro. Tá? Então o valor do Bitcoin ele é igual a riqueza global, que é o que ele está tentando assegurar, vezes o risco de perda. Tá? Então, esse é o valor do Bitcoin, exatamente, a gente calcula isso da mesma forma que o valor do ouro. Óbvio que existe aqui talvez uma preocupação, né, na questão da disrupção, com inteligência artificial, com toda essa questão de computadores quânticos, se isso vai ou não disruptar o Bitcoin e o quão de fato o seu dinheiro está seguro em Bitcoin, mas isso obviamente também vai para o preço, isso também obviamente corrobora para você ter parte dessa queda do Bitcoin também está nisso, está nessa preocupação maior do Bitcoin eventualmente poder ser disruptado, tá? Por alguma dessas ferramentas que tem surgido mais recentemente, mas em geral o valor do Bitcoin está aqui, é assim que a gente calcula, esse é o prêmio de seguro do Bitcoin, esse é o valor intrínseco por trás do Bitcoin. Então agora vamos falar se vale a pena ou não ter Bitcoin nesse momento, se é um momento bom para comprar Bitcoin ou não. Tá? E aí para falar disso a gente tem que aí sim começar a olhar para essas outras métricas do Bitcoin que conversam muito mais em termos de fluxo, em termos de momento do Bitcoin, com o que já aconteceu no passado. E talvez uma das melhores ferramentas para a gente fazer isso é olhando aqui no famoso ciclo de 4 anos do Bitcoin. Tá? Esse talvez seja o melhor forma da gente avaliar se faz sentido ou não a gente ter Bitcoin nesse momento, porque os ciclos de 4 anos do Bitcoin é um padrão histórico que a gente tem, onde o Bitcoin ele tem fases aqui de alta acompanhados de fases de baixa. Então, se a gente olhar historicamente, olha como se repete, né? Você tem 12 meses de bull market, 12 meses de alta muito forte para o Bitcoin, que são acompanhados por 13 meses de queda, 13 meses de bear market, tá? De onde o Bitcoin ele sai do topo histórico e vai fazer um novo fundo. E aí você tem aqui essa fase de recuperação que varia entre 22 a 23 meses, que é quando o Bitcoin está saindo do fundo e voltando para próximo do topo histórico, próximo da última máxima que ele fez, e quando ele rompe essa máxima, a gente volta para a fase do bull market, aquela fase onde ele está rompendo novas máximas constantemente e subindo muito forte. Tá? Então, se a gente olhar aqui, historicamente, essa fase final entre a parte final da recuperação do Bitcoin para esse início do bull market, ele vem sempre depois do halving. O halving é aquele momento onde o Bitcoin, tudo que você minera de Bitcoin, você vai passar a minerar somente metade de Bitcoins por bloco minerado ao longo do tempo. Tá? Então isso que é o halving, ao longo do tempo ele vai sempre diminuir pela metade. Então o halving começou ali com 50 Bitcoins, então toda vez que você encontrava um bloco minerado, você recebia como prêmio 50 Bitcoins. Depois isso mudou para 25 Bitcoins, depois para 12,5. Para cada halving você começa a perder metade de prêmio, você começa a receber metade dos Bitcoins ao longo do tempo, conforme você vai minerando os blocos. Tá? Então você saiu de 50 para 25, de 25 para 12,5, de 12,5 para 6,25 e agora a gente está em 3,125 Bitcoins, que é o que está sendo entregue para cada bloco minerado, tá? Isso obviamente vai ficando cada vez menor. E se a gente olhar dentro desse ciclo de 4 anos, a gente teve o último halving lá atrás, né, em abril de 2024, e aí você de fato passou por toda essa fase aqui de bull market, né, de tanto o final da recuperação quanto esse início de bull market, que foi mais tímido de fato em comparação aos ciclos anteriores, mas também a gente talvez tenha aqui um bear market bem mais tímido em relação aos momentos anteriores. Por quê? Porque com o tempo, né, é mais lógico que esse halving faça cada vez menos preço
na disrupção, no tamanho da oferta e da demanda do Bitcoin. Porque uma coisa é, você minerava 50 Bitcoins por bloco e você passar a minerar 25. Outra coisa é você sair de 3 para 1,5, né? Ou de 6 para 3. A quantidade é muito menor, né? Então essa disrupção na oferta é muito menor. Então é esperado do mercado que os próximos ciclos do Bitcoin, de fato, eles vão ficando cada vez mais suaves ao longo do tempo. Só que se a gente olhar aqui, a gente está falando de um ciclo de 13 meses, né? Então são 13 meses de bear market desde que a gente fez o último topo, né? Então vamos dar uma olhada quando que foi a última alta do Bitcoin para a gente entender se a gente está mais perto ou mais longe desse ciclo do bear market, tá? Então o Bitcoin ele fez máxima, né? Foi aqui mesmo, né? Ele fez máxima em outubro de 2025 a 126 mil pontos, tá? Se a gente considerar que os ciclos de bear market eles são de 13 meses, tá? A gente estaria falando de que a gente provavelmente vai estar chegando aqui nesse ciclo final de baixa do Bitcoin, mais ou menos entre outubro e novembro desse ano, tá? Esse seria o momento final do ciclo de queda do Bitcoin. A gente poderia falar que entre outubro e novembro desse ano a gente vai estar nesse final aqui do bear market e aí iniciando um novo ciclo de recuperação, de fase de recuperação do Bitcoin. Tá? Então a gente ainda talvez tenha aqui algum estresse pela frente, mas não tem como a gente saber, não tem como a gente considerar que isso vai ser de fato um padrão histórico, que vai se repetir exatamente igual, né? Por mais que nos ciclos passados esses números tenham batido, isso não significa que vai ser igual daqui para frente, né? Não dá para considerar isso, mas é uma forma interessante da gente avaliar, da gente olhar e entender que ainda pode ter aqui mais um período aqui um pouco ruim para o Bitcoin. Uma outra coisa que eu gosto de olhar e que eu acho que de fato está fazendo preço nesse ciclo ruim do Bitcoin é justamente esse efeito da bola de neve, esse receio do mercado em relação à MicroStrategy. Tá? Então, se a gente der uma olhada lá, nas empresas públicas que possuem Bitcoin, a MicroStrategy é a empresa de longe que mais possui Bitcoins. Eles possuem 720 mil Bitcoins. A segunda empresa pública que mais possui Bitcoins possui 53 mil. Então, assim, eles são de longe o maior detentor de Bitcoins do mundo hoje. Tá? Eles possuem muito Bitcoin. Acho que eles, inclusive, eles possuem mais eles possuem mais Bitcoin até que a própria BlackRock, que disponibiliza o Bitcoin para ser operado pelo mercado. Então, eles possuem mais, né? Não, na verdade não. A BlackRock possui 768 mil e a MicroStrategy 720 mil, mas é quase a mesma quantidade, né? E o medo do mercado é que a MicroStrategy, eles conseguiram comprar tanto Bitcoin, eles alocaram tanto Bitcoin assim, alavancando, né? Gerando dívida. Então, eles utilizaram do preço alto das ações, o preço inflado das ações deles, que negociavam acima do valor justo do NAV por conta do Bitcoin, o valor em comparação ao Bitcoin, e eles utilizaram desse valor mais alto para tomar dívida no mercado, e com essa dívida eles compraram mais Bitcoin. Tá? Então aqui é justamente a maturidade de toda essa dívida da MicroStrategy quando isso tende a vencer. Então se a gente der uma olhada, a MicroStrategy tem neste momento 8 bilhões de dólares em dívida para ser paga dentro dos próximos 4 anos. E a MicroStrategy não é uma empresa que tem fluxo de caixa, eles não têm operação. A única coisa que eles têm é Bitcoin. Então, assim, para eles pagarem essa dívida, o Bitcoin tem que subir ao ponto, né, tem que subir mais do que o valor que eles pagaram, para que eles tenham lucro nessa operação e com esse lucro eles consigam pagar essa dívida. Essa é a lógica por trás da empresa. Tá? Aqui é sim um esquema de pirâmide, obviamente vai dar errado. Não é à toa que ninguém nunca pensou em fazer isso no ouro, com anos e anos que o ouro existe, mas as pessoas fizeram isso com Bitcoin, algumas pessoas acham válido, eu acho totalmente infundado, mas é a estratégia da empresa. E o grande problema veja só, a primeira maturidade, né, então o primeiro vencimento aqui dessa dívida é em 2028, com um put date aqui de setembro de 2027. Então,
o detentor dessa dívida, os detentores dessa dívida vão poder chamar um pagamento antecipado dessa dívida em setembro de 2027, a depender da situação do mercado, a depender da situação da MicroStrategy, e é um valor de mais ou menos $1 bilhão que você tem que pagar entre aqui 2027 e 2028, que a MicroStrategy tem que desembolsar. Então, quando chegar nesse período, você vai ter duas soluções, duas saídas básicas para a MicroStrategy. Ou eles pagam essa dívida, ou eles rolam a dívida. Né? Para rolar a dívida, alguém tem que emprestar dinheiro para eles. Alguém tem que se comprometer em fazer uma nova dívida para a MicroStrategy, emprestar novo capital para eles, para que eles paguem esse e rolem o vencimento da dívida para frente. Se ninguém estiver disposto a emprestar mais dinheiro para o Michael Saylor, então eles vão ter que pagar $1 bilhão aqui entre o ano que vem, 2028, e a única forma deles pagarem esse $1 bilhão vai ser vendendo bitcoins. E aí pensa nesse efeito bola de neve que vai acontecer. O MicroStrategy precisa liquidar $1 bilhão em Bitcoin, vendendo Bitcoin. Se o preço do Bitcoin cair, ele significa que ele vai ter que vender mais Bitcoins para conseguir pagar esse $1 bilhão de dívida. Então, quanto mais o Bitcoin cai, mais aumenta a pressão de venda, mais Bitcoins o Michael Saylor e a MicroStrategy vai ter que vender para conseguir honrar com essas dívidas. Esse efeito de bola de neve é justamente uma das grandes preocupações do mercado nesse momento, porque a MicroStrategy tem aqui, pelo que a gente viu, 8,2 bilhões em dívida, a vencer nos próximos 4 anos, 1 bilhão já no ano que vem, e eventualmente, se o Bitcoin continuar caindo, só vai forçar com que o Michael Saylor, que possui uma das maiores reservas do mundo de Bitcoin, comece a se desfazer desses Bitcoins, comece a vender Bitcoin. E de novo, quanto mais o Bitcoin cair, mais ele vai ter que vender para honrar com isso. Então, se criou esse efeito bola de neve no mercado que tem preocupado muito o mercado, tem pressionado muito o mercado para baixo nesses últimos tempos. Tá? Então, esse é um dos fatores que a gente tem que acompanhar, ficar de perto, porque não tem como a gente garantir que isso não vai acontecer. Tá? Eu acho que é totalmente infundada a estratégia dessas Treasury Bitcoin Companies, né? Que não possuem nenhum tipo de fluxo de caixa, de operação, a única coisa que elas fazem é ter Bitcoin na carteira, e inclusive uma das justificativas dessas empresas é que elas têm Bitcoin e elas vão abrir a possibilidade de pessoas que não poderiam alocar dinheiro em Bitcoin terem ferramentas para alocar. Então imagina um gestor, um fundo de ações ou um fundo de crédito que normalmente não poderia ter acesso a Bitcoins, porque ele tem que comprar ações. A MicroStrategy e essas Treasury Bitcoin Companies poderiam eventualmente trazer acesso para essas pessoas, mas essa lógica não faz muito sentido, né? Porque se o fundo de ação tem um mandato para comprar ação, ele não deveria comprar Bitcoin. Se um fundo de crédito tem mandato para tomar crédito, não deveria tomar Bitcoin. Então não faz a menor lógica, né? Você não está dando ferramentas para as pessoas alocarem em Bitcoin. Quem poderia alocar em Bitcoin já vai poder alocar em Bitcoin de outras formas. E quem não poderia vai continuar não podendo, ou não devendo, né? Um fundo de ação não deveria alocar em Bitcoin, na minha opinião. Não deveria comprar ações da MicroStrategy, por exemplo. Porque o fundo é de ação. Né? Então, assim, isso é uma discussão também longa, mas que para mim é muito óbvio. Não é uma justificativa plausível das Bitcoin Treasury Companies. E uma outra ferramenta que é uma das que eu gosto mais para a gente olhar se é o momento ou não da gente começar a alocar em Bitcoin é o NUPL, tá? Que é uma métrica que tenta mostrar para a gente, é um indicador que mostra para a gente se o mercado está tendo lucro ou prejuízo na média do seu preço atual com Bitcoin. Tá? Então, se você der uma olhada, o NUPL acima de 0 significa que o preço médio do mercado está tendo lucro com o preço atual do Bitcoin, e se ele está abaixo de 0, significa que a maioria dos players, das posições do mercado, está tendo prejuízo com o atual preço do Bitcoin. Tá? E se a gente olhar ao longo da história, né? Então assim, só para deixar claro, se você tem um NUPL de 50%, por exemplo, e o Bitcoin vale $2 trilhões, significa que desses $2 trilhões, $1 trilhão é só lucro do mercado. Tá? É mais ou menos essa métrica. E aí, se a gente der uma olhada aqui ao longo da história, normalmente quando esse indicador passa de 75%, ou seja, quando mais de 75% da posição do preço do Bitcoin é puramente lucro na mão
do mercado, né, da média do mercado, você costuma ter grandes realizações no preço. Né? Por quê? Porque, obviamente, o mercado começa a ter muito lucro e ele vai começar a querer embolsar parte desse lucro, colocar isso no bolso. São os momentos de euforia do mercado, né? Essa linha vermelha aqui. Então, se a gente olhar nesse ciclo passado, né, o NUPL chegou a 85% quando o Bitcoin estava a $29. E o que aconteceu na sequência? Né, o Bitcoin veio para $2, caiu drasticamente aqui, mais de 90%. E o NUPL também ficou nessa região aqui azul, nessa faixa onde o mercado passou a ter prejuízo. E aí ele voltou a subir, né? E sempre que a gente tem esse NUPL aqui na faixa acima dos 75%, no momento de euforia, quando o mercado está com muito lucro na posição de Bitcoin, você tem grandes realizações no preço. Tá? E ao longo de toda a história foi isso. Naquele último ciclo, mesma coisa, quando o NUPL chegou aqui a praticamente 73%, aqui quando o Bitcoin bateu 60 mil pontos, você teve uma grande realização, o mercado, o Bitcoin veio para $15 mil, quando o NUPL voltou a ficar dentro dessa faixa azul aqui negativo, né? Ou seja, a maioria dos players do mercado estava tendo prejuízo com a posição de Bitcoin, aqui foi o melhor momento de comprar. Tá? Então se a gente olhar no momento atual, né, com o preço do Bitcoin a $70 mil, o NUPL está próximo de 20%, ou seja, mais ou menos 20% do preço atual do Bitcoin ainda é lucro na mão da maioria dos players do mercado. No preço médio do mercado, você ainda tem 20% desse valor vindo de lucro. Ou seja, ainda não parece, olhando por esse indicador, o melhor momento para comprar Bitcoin. Né? Normalmente o melhor momento é nessa faixa azul. A gente ainda não está lá. Tá? E isso também conversa muito com aquele ciclo histórico que a gente estava vendo de 4 anos. Né? A gente ainda tem algum espaço aqui de bear market pela frente, talvez. Né? De novo, não dá para a gente cravar nada, mas talvez a gente ainda tenha aqui algum espaço de bear market pela frente, e isso conversa com, de repente, o NUPL vindo mais para baixo. Então, não dá para a gente cravar que é de fato o melhor momento para comprar Bitcoin. Talvez ainda tenha mais espaço, talvez ainda tenha algum fluxo adicional aqui de venda, uma preocupação adicional com essas Bitcoin Treasury Companies, como vai ficar essa dívida do Michael Saylor, se ele vai conseguir rolar ou se ele vai ter que de fato vender Bitcoins para honrar com essa dívida. Então, talvez a gente ainda tenha aqui algum espaço para baixo no Bitcoin, talvez não seja o melhor momento, mas tudo vai depender, obviamente, do seu prazo também, da sua visão, se você é um entusiasta com a tese e quer comprar para o longo prazo, se você não se preocuparia se o Bitcoin caísse mais um pouco, se você acha que já está perto do fundo. Tudo depende um pouco da sua perspectiva de trade, de investimento, mas olhando puramente por fluxo, por timing, momento, talvez ainda tenha algum espaço aqui para baixo no Bitcoin. Eu particularmente, né, eu gosto de achar que o momento bom para comprar Bitcoin é quando ninguém mais está falando dele. Né? Nesse momento todo mundo está olhando para Bitcoin, todo mundo está conversando, todo mundo está fazendo vídeos, está procurando sobre o assunto, está olhando para o gráfico, perguntando, tentando entender se é o momento para comprar ou não. Né? Normalmente esses momentos ainda não é o melhor time para o Bitcoin. O melhor time para o Bitcoin é quando ele realmente fica esquecido, quando mais ninguém fala dele. Aí costuma ser os bons momentos de alocação. Né? Eu me lembro no último ciclo, que foi ali de 2021 para 2022, a Terra Luna quebrou, né? A FTX quebrou, a corretora. O Bitcoin fez fundo nesse momento, né? Continuou caindo muito forte. E depois teve um vale do silêncio, onde mais ninguém falava do Bitcoin ali naquele momento em que ele ficou entre 15 mil pontos, 15, 20 mil pontos, ali ninguém falava mais do Bitcoin. Ele tinha literalmente morrido para praticamente todo mundo do mercado. E era simplesmente o melhor momento para comprar. Né? Ali, o Bitcoin daquele fundo, subiu para 126 mil pontos. E as pessoas, obviamente, voltaram a falar muito de Bitcoin depois que ele rompeu de novo a faixa dos 60, 70 mil pontos, que foi o topo histórico anterior. Então eu acho que isso tende a acontecer de novo. Tá? Talvez o Bitcoin tenha mais espaço para baixo, talvez ele caia um pouco mais. E aí vai ter um vale do silêncio, onde ninguém mais vai falar do Bitcoin. E ele vai estar aos poucos se recuperando. E esse vai ser o melhor momento para comprar Bitcoin. E aí quando voltar o momento de euforia,
tudo se repete, né? É o que a gente viu em todos os ciclos passados, provavelmente a gente vai ver nesse de novo. Então, se você gostou dessa análise, se você gostou dessa visão do Bitcoin, considere se inscrever no canal, considere se inscrever também no grupo fechado. De novo, o link está aqui na descrição. A gente fala bastante sobre teses de mercado, faz um morning call, dá ideias de trade, tudo com muita perspectiva, não é só para mandar notícias e informação de mercado, também traz muita perspectiva sobre o que a gente está vendo da bolsa, o que eu acho que é o mais importante hoje, né? Não é simplesmente você entregar a informação, é você entregar essa informação com perspectiva, com ideia. Então é isso que o grupo se propõe a fazer e estão surgindo novas features para o grupo. Vai ser um grupo que vai durar nesse preço por pouco tempo, tá? Vão ser só os 100 primeiros assinantes que vão ter acesso a esse preço e aí a gente vai começar a colocar novas funcionalidades no grupo que só quem já estiver lá vai conseguir ter acesso. Então fica aí o convite, faça parte. Se você gostou do vídeo também se inscreve no canal, deixa seu like aqui, ativa o sininho da notificação para continuar recebendo esse tipo de conteúdo. Vamos falar sobre o mercado praticamente aqui sempre que tiver um assunto relevante, sempre com essa perspectiva de trade, de investimento, de melhor momento para comprar. Então, se você gostou, se considera em se inscrever. É isso, muito obrigado por este vídeo e até mais!